Então, a Presidência da República editou a medida provisória número 959 de 2020, que adia para 3 de maio de 2021 a entrada em vigor da LGPD. Nós vimos aí muitas notícias, aí, muita divulgação, grupo de WhatsApp, Telegram, fórum, notícias, sites, todo mundo falando que a LGPD passou para maio de 2021. Bom, é uma medida provisória, então vamos entender como que é a tramitação, porque até então é apenas uma intenção do governo federal, do executivo, para prorrogar essa lei. Mas antes da gente seguir, vamos entender o que é uma medida provisória, por onde que ela tramita, qual é o caminho que ela segue até ser aprovada, né? Então, uma medida provisória, ela é conhecida dentro do, você pode ver isso em algum texto perdido por aí, como MPV, medida provisória. E elas são normas com força de lei, ela tem força de lei. E elas são sempre editadas pela Presidência da República em situações que eles considerem de relevância ou de urgência, ou seja, algo que tem que acontecer muito rapidamente e não pode esperar todo o tempo necessário para que surja como uma lei normal e regular a partir do Congresso Nacional, né? Bom, apesar dessa lei ela produzir efeitos jurídicos imediatos, a medida provisória ela precisa de uma posterior apreciação pelas casas do povo, que é a Casa do Congresso Nacional e o Senado, passa pelos dois, né? Então, depois de passar pelos dois, é que ele se converte definitivamente numa lei conhecida como lei ordinária. Tá? Bom, o prazo inicial de vigência de qualquer medida provisória é de 60 dias e ele pode ser prorrogado automaticamente por igual período, caso não tenha sua votação concluída nas duas casas do Congresso Nacional. Tá? Se não for apreciado em até 45 dias contados da publicação, né, ele entra em regime de urgência. Olha, já passou 45 dias, era muito importante, ainda não foi votado, aprovado, não tramitou, então ele entra em regime de urgência. Né? E ela passa à frente, né, de várias deliberações dentro do Congresso Nacional. Então ela é como se entra em regime de urgência, ela fura fila, vai lá para frente. Né? No artigo 62 da Constituição, ele traz algumas regras de edição e apreciação de medida provisória, né? Definindo inclusive ali dentro os assuntos e temas sobre os quais não podem se pronunciar, né? Que é o disciplinamento interno do rito de tramitação dado pela resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Né? Ela exige, por exemplo, que sobre emendas aconteça a formação de uma comissão mista e prazo de tramitação. Né? A comissão ela se chama mista porque embora ela aconteça lá no parlamento, ela tem a presença na comissão de deputados e senadores. São casos diferentes. Comissão mista é todo mundo junto. Né? Bom, as fases relativas à tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, eu vou fazer um detalhamento delas aqui logo a seguir, para explicar o que vai acontecer daqui para frente. Né? Bom, a primeira coisa que acontece é a publicação. Né? O texto da medida provisória ele é publicado no Diário Oficial da União, né? E começam a ser contados todos os prazos relativos à vigência e a tramitação no Congresso Nacional. Né? Nesse momento, e até são 6 dias subsequentes, podem ser oferecidas emendas à medida provisória, alterações, mudança no texto, inclusão de alguma coisa ou outra. Então ele entra lá no Congresso não só para discutir o mérito, mas se vai excluir ou colocar outras coisas. Né? Isso é tudo apresentado na comissão mista, que no final vai emitir um parecer sobre a medida provisória. Depois que ele passa por essa etapa, lá, ele entra na comissão mista, né? O presidente do Congresso Nacional ele tem até 48 horas para fazer a publicação a designação, quer dizer, até 2 dias depois da publicação da medida provisória, ele tem que designar uma comissão mista formada por 12 senadores e 12 deputados, né? Essa comissão vai ser responsável por analisar os pressupostos constitucionais, se aquilo realmente tem relevância, se tem urgência, se o mérito é justo, né?
se existe adequação financeira, orçamentária. Então, é uma atribuição dessa comissão julgar isso tudo, né? Bom, e após instalada a comissão, são eleitos o presidente e vice-presidente da comissão, né? E eles têm que ser pertencentes às casas, né? Tem que ser diferente. E é designado então o relator e o relator revisor da matéria, né? É o último a exercer as funções após o relator, né? O presidente da comissão mista, ele possui a prerrogativa, ou seja, ele possui o direito de indeferir liminarmente as emendas apresentadas que forem estranhas ao texto original da medida provisória, né? Então, a medida provisória que foi apresentada fala sobre o auxílio emergencial e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se tiver alguma emenda de algum parlamentar que fale sobre redução de tarifa, né, ou de algum benefício concedido a um certo grupo que é estranho ao objeto da medida provisória, o presidente da comissão ele tem esse direito de jogar aquilo para escanteio, né? Bom, então lá na comissão é apresentado e discutido o texto do relator, né? Depois é submetido a uma votação pelo próprio colegiado, passando a constituir um parecer da comissão depois de aprovado. Aprovou, vira o parecer oficial da comissão. E o parecer ele pode ter 3 tipos de conclusões. Ele pode ter o parecer pela aprovação total da medida provisória, exatamente como veio do Poder Executivo, tá? Pela apresentação do projeto de lei de conversão, né, quando o texto original é alterado, ou seja, a medida provisória é alterada, ele pode dar o parecer com alterações, né? Ou então ele pode dar o parecer pela rejeição, né? Ou seja, aprova integral, aprova com alterações ou rejeita, né? Então, até com o caso da rejeição, o parecer é obrigatoriamente encaminhado à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Saiu da comissão mista, lá vai o texto, alterado ou não. Normalmente é alterado, sai um Frankenstein danado depois. É impressionante, mas depois ele segue direto para a Câmara dos Deputados. Chegou lá no plenário da Câmara, né, aí eles vão votar, né? E o quórum para deliberação é de maioria sim, presente em plenário, metade mais um. Se no dia da votação tiver 3 deputados e 2 aprovarem, está aprovado. É metade mais um ali, né? Então é a maioria simples. Então as conclusões dessa liberação da matéria volta-se a rejeição, aprovação na íntegra, né? Ou aprovação de conversão, né? Que é com alteração no texto original. Bom, se for rejeitada, a matéria tem a sua vigência e tramitação encerrada e arquivada. Ou seja, o governo editou a medida provisória, passou pela Câmara dos Deputados, aprovou ou não, tal, pela comissão, foi para a Câmara, rejeitou, encerrada e arquivada. Se ela for aprovada, na íntegra, né, original ou na forma alterada, ela é remetida para o Senado Federal. Ou seja, depois que passa na Câmara, Frankenstein que for, alterado, mas tudo dentro da lei, tudo dentro do objeto, aprovou, integral ou não, vai para o Senado Federal. Beleza. Aí chegando lá no Senado Federal, olha o caminho todo que vai seguir, né? Chegando lá no Senado Federal, o quórum para deliberação é a mesma coisa, maioria simples. São os senadores presentes votando, a metade mais um venceu, né? E o resultado pode ser as seguintes opções de resultado que saem do Senado. Rejeição, né? A matéria tem sua vigência e tramitação encerrada e arquivada. Pode ser aprovação na íntegra, que é nos termos originais, do jeito que chegou. Aprovação da medida provisória alterada, né? Recebida da Câmara dos Deputados sem alteração, ou seja, ele foi alterado na Câmara dos Deputados, mas no Senado não teve alteração nenhuma. Ou seja, o texto original seguiu para o Parlamento, o Congresso alterou e o Senado aprova sem alterar. É a terceira opção. Então, aprovou o texto remetido à sanção do presidente da República. Faz um círculo total, né? A volta toda do processo. Ele pode ser aprovado, recebido lá da Câmara dos Deputados com as emendas de mérito, né? A matéria retorna à Câmara dos Deputados, que delibera inclusivamente sobre as emendas. Se o Senado alterar, isso volta, aí começa tudo de novo, né? Então, ela pode ter a sua aprovação
em decorrência também da preferência sobre a alteração que foi feita na Câmara dos Deputados, né? Ela é aprovada e a matéria retorna à Câmara, que vai deliberar exclusivamente sobre a medida aprovada, né? A aprovação do novo PLV também, que PLV é a sigla para medida provisória alterada, que ele chama de invertida, né? PLV. Se a medida provisória é alterada, ele vira uma PLV, né? Que é a medida provisória alterada e invertida. Ah, que maravilha, né? Então a matéria retorna à Câmara dos Deputados, que delibera exclusivamente sobre as alterações oferecidas pelo Senado Federal. Em resumo, chegou do Senado, se for o texto original aprovado na Câmara e aprovado no Senado, segue para o presidente. Se for o texto original que chegou na Câmara, foi alterado, aprovado na Câmara, chegou no Senado. O Senado aprova sem alterações, né? Aí aquilo segue também para a sanção presidencial. E os outros tipos de inclusões, alterações, isso acaba voltando para a Câmara dos Deputados, né? Porque se o Senado aprova com modificações o texto recebido da Câmara, as propostas retornam para análise da Câmara. A Câmara mandou um texto fechado, modificado ou não originalmente, mas manda para o Senado o texto fechado. Se lá o Senado altera, aquilo volta para análise da Câmara dos Deputados, vai fazer o ciclo de novo, né? Que vai ver as alterações promovidas pelo Senado, se elas são acatadas, são rejeitadas, a matéria é remetida lá à sanção novamente, metade mais um. Se é aprovado, segue o texto original, né? Se ele é aprovado ou promulgado. Promulgado é se for o texto original, né, da medida provisória. Então segue adiante. O que é a promulgação da medida provisória? No caso de aprovação, tá, da medida provisória, a matéria é promulgada e convertida em lei ordinária pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, não sendo sujeita a mais nenhum tipo de sanção ou veto, como ocorre com os projetos de leis normais de conversão, né? Então, dali já é o fim, está aprovado, né? Bom, quando é aprovação de projetos de lei de conversão, né, quando o MPV, né, é aprovado na forma de um projeto de conversão, este é enviado à sanção do presidente da República, que poderá tanto sancionar quanto vetar, porque às vezes o texto volta tão alterado que ele, para quem editou, que foi a presidência, ele olha e interpreta que aquilo perdeu o sentido original, ele pode vetar, né? Aí vai caber ao Congresso Nacional deliberar sobre o veto do presidente e assim conclui o processo de tramitação da matéria, né? Então, tanto no caso da rejeição da medida provisória, né, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, eles podem concluir pela rejeição da medida provisória quando então sua vigência e tramitação são encerradas e ela é completamente arquivada, né? E quando é o caso de edição de decreto legislativo, se houver aprovação da medida provisória invertida lá e alterada, né, se houver aprovação, rejeição, perda de eficácia da medida provisória e tal, o Congresso Nacional ele tem a prerrogativa de disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes da sua edição. E não se materializando a edição do referido decreto legislativo em até 60 dias, as relações jurídicas constituídas durante o período da vigência, elas conservam-se regidas pela medida provisória, né? Cabendo aí a gente destacar ainda que, aprovado uma medida provisória que é alterada, né, a medida provisória ela mantém-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Ou seja, a presidência edita a medida provisória, ela já começa a produzir os efeitos, né, enquanto o Congresso está trabalhando, e enquanto isso não é aprovado, né, conserva-se, né, a medida provisória integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto, as alterações, as inclusões. Então isso tudo é para mostrar para vocês o tamanho do caminho que a gente ainda tem para seguir até que se tenha uma conclusão se realmente ela vai ser aprovada ou não, né, essa prorrogação até maio do ano que vem. E até esse momento, hoje é dia 1º de maio, já existem 5 emendas que já foram apensadas, lá, foram adicionadas
a medida provisória. Então chegou na Câmara, está no período realmente de inserção ali das alterações que os deputados analisando acreditam que tenham que ocorrer. Então, das 5 emendas, uma é do deputado federal Eduardo Bismarck, PDT do Ceará, né? Uma do Alessandro Molon, que é do Rio de Janeiro, PSB, outra do Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, PP, e outras duas do Mauro Nazif, que é do PSB acho que é de Roraima, Rondônia, perdão. Então, o deputado Eduardo Bismarck, ele fez uma emenda pedindo que a lei que fala sobre o auxílio emergencial também inclua o pessoal que trabalha nos bugs aí turístico, que faz aqueles passeios lá por Natal e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que não tem relação com o tema da LGPD, mas como a medida provisória trata de 2 assuntos, aí teve uma emenda aqui para auxiliar o pessoal que trabalha com os bugs, lá, os bugueiros. Aí a próxima emenda, que é do Alessandro Molon, ele fala sobre a lei já ter tido um vacatio legis de 2 anos e que ele não vê razão nenhuma para que se amplie o prazo de entrada em vigor dos artigos da LGPD por mais 9 meses, né? E que existe a necessidade de aplicação da lei hoje. Então não tem por que adiar um negócio que já estava com uma vacatio de 2 anos, né? Então ele propõe a supressão do 4º artigo da medida provisória, que é o que trata do adiamento. Ou seja, se o plenário acatar essa emenda, a MP pode seguir adiante, ser aprovada, e cai a parte quer dizer, o Congresso aprovando, o Senado aprovando, vai para a sanção presidencial. Então, isso pode cair, né? Então, o Pedro Westphalen, ele fala sobre a importância da lei, né? Ele coloca a sua emenda dizendo que trata-se de uma emenda que visa ampliar a prorrogação da entrada em vigor da lei. Ele já é o contrário, ele acha que realmente, né, a lei tem que sofrer uma prorrogação, né, que a sociedade está toda aí sofrendo com a questão da Covid, desse vírus chinês e tal, e que ele concorda com o adiamento. Você vê, já tem 2 correntes diferentes aqui de entendimento, né? Bom, aí vem o próximo deputado, né? Que, deixa eu ver o nome dele, o Mauro Nazif, né? E ele propõe uma alteração no artigo 3º que fala sobre algumas restrições bancárias para, por exemplo, a pessoa está com a conta negativa e recebe o auxílio de 600 e o banco pega aquele auxílio para cobrir o que está negativado na conta do cara, para não poder fazer isso, né? Ou seja, está querendo dizer que esse dinheiro que entra na conta não pode sofrer nenhum tipo de desconto de tarifa ou qualquer tipo de ação bancária que pode implicar em alguma redução no valor do benefício. É interessante, mas entra lá como uma emenda, né? Bom, e o Mauro Nazif também bota uma emenda com relação à postergação da LGPD. Ele diz que não vê razoabilidade para que se amplie o prazo, né? Ou seja, nós já temos aqui dentro do Congresso já 3 correntes se pronunciando, né? 2 contra a prorrogação e uma a favor. Bom, isso vai seguir adiante, nós vamos sofrer aí, vamos ver aí, acompanhar a tramitação disso tudo. Então esse áudio de hoje era mais no intuito de estar explicando para vocês como que isso funciona e como que daqui para frente as coisas vão acontecer. Embora a gente trabalhe, né, eu prefiro trabalhar e eu estou trabalhando, estou envolvido em projetos de LGPD, naturalmente. Estamos trabalhando como se o prazo fosse agosto, não só por conta da indefinição, existe essa intenção para maio do ano que vem, existe outra intenção que surgiu a partir do Senado para janeiro, prorrogando os efeitos punitivos da lei para depois, tal. Então isso tudo é muito incerto ainda. A única coisa que é certo é que em agosto entre em vigor. E outra coisa que é muito certa, que eu já falei no áudio aqui anterior, é que a gente não deve trabalhar no sentido de que eu tenho que implantar, senão eu vou sofrer uma punição. Não, a gente tem que olhar a lei como uma lei moderna, que chegou moderna no sentido
não só de que ela é muito nova, mas ela traz uma interpretação que a gente precisa, que o mundo evoluiu. Hoje, o maior mantenedor de dados das pessoas, dados pessoais, dados sensíveis, não é mais o governo. Antigamente era o governo que tinha teus dados, alguma coisa médica e teus dados de imposto de renda, e tinha muito pouca informação. Hoje nossos dados estão espalhados para tudo quanto é lugar, para um monte de gente, desde a academia da esquina, a sua empresa e todas as suas relações comerciais. Você acaba tendo que entregar muito dado pessoal e até dado sensível, alguns desproporcionais e tal. Então ela chega nesse contexto de proteção mesmo, proteção nossa, não só cidadão, mas como funcionário das empresas que estamos fazendo a implantação, chega como, eu costumo dizer, é uma analogia muito boa, que eu gosto muito, que o dado pessoal é como se fosse o filho de alguém, né? Então esse filho de alguém está agora sob a sua guarda. Quem aí já não teve a oportunidade, por exemplo, eu vou no shopping e vai comigo a filha da minha, a amiguinha da minha filha, ou o amiguinho do meu filho, vai o filho de alguém que não é o seu filho. O seu ponteiro de atenção muda completamente. Você já está acostumado, já está mais relaxado saindo com seus filhos. Quando você sai com o filho de alguém, muda completamente, porque você perde um monte de liberdades que você tinha, porque agora você está tomando conta de algo que não lhe pertence, pertence a outra pessoa e é de muita importância. Não é esse filho seu, é filho dos outros. Então você está no shopping, a programação era ir lá, ir no cinema, no McDonald's, voltar para casa. Se a programação muda, se você vai num shopping, aquele shopping está lotado, você não consegue o ingresso do cinema, você vai para outro cinema, você tem que informar para o pai daquela criança tudo o que está acontecendo. Olha, não conseguimos, vamos para um outro shopping. Você vai sair do shopping, você tem que informar, você tem que tratar bem, você que dirige, por exemplo, conheço muita gente que é assim, tá sozinho, anda, corre pra caramba, tá com a família no carro, vai devagar. Então você tá com transporte, você muda, você vai pegar o telefone, vai ficar preocupado, você olha mais pro filho dos outros do que o teu, né? Você quer terminar o dia, você quer entregar a criança para o pai dela e ficar livre daquela obrigação. E ela segue um ciclo muito similar à LGPD, né? Que você pega aquilo que é pessoal, que é dos outros, faz o que tem que fazer e no final você vai anonimizar. Você vai descartar, você vai entregar aquele dado e a guarda sai de você. É um ciclo bastante parecido com a LGPD, né? Então, quando você pensar em dado pessoal, dado sensível, pensa assim, como se fosse um filho de uma outra pessoa que está sob a sua responsabilidade, né? Ou seja, o quanto antes aparecerem as regras que tomam conta, que delimitam, que te orientam sobre como proceder nessas situações, quanto antes você entrar, melhor, né? Melhor para a gente, melhor para todo mundo, melhor para a criança, melhor para o pai da criança, para o dado pessoal, para o dado sensível, para as suas responsabilidades, né? O tipo de dano que você pode causar ou não. Então, isso tudo sendo previsto e protegido pela lei é uma vantagem para toda a sociedade. Então, não comemore o adiamento dessa lei. Eu costumo falar isso para todo mundo, não comemore. O quanto antes chegar, né, eu preferia até que se postergasse os efeitos punitivos, até porque a Agência Nacional, o Conselho Nacional lá também, eles não estão criados ainda, né? Eles não estão nem aptos a começar a trabalhar. Então, temos que torcer para que ela comece logo a produzir os seus efeitos e a gente consiga logo começar a usufruir dessa proteção para tudo, né? Ou seja, vamos acompanhando, eu vou dando informações para vocês, né? A tramitação, aí nós vamos ter aí uma indefinição de mais ou menos uns 60 dias, que é o prazo limite. O Congresso pode correr, se adiantar, vamos ver, né? A batalha jurídica aí é grande, é um negócio confuso, é sacal, mas é bonito. Eu acho a área jurídica muito bonita, porque ela tem muita lógica, né? É muito bonita, é uma profissão muito bonita. A de advogado ou de jurista, eu não sou muito chegado não, mas eu reconheço a beleza quando eu vejo, né? Uma boa argumentação, uma boa redação de lei, isso é muito bonito, né? Então, vamos em frente e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta, vamos acompanhando. E um abraço para vocês, bom fim de semana, boa quarentena.